Eck, bem, muito obrigado por ter aceito o meu convite para a gente bater um papo aqui nessa série que é o Winning, que basicamente é um papo com os nossos grandes campeões de voa vela sobre esse tema tão interessante que é vencer. Obrigado mesmo, Eck. Imagina, isso é um prazer a gente conversar sobre esses assuntos aí, para ver se a gente consegue passar alguma coisa para frente, né? Exatamente, passar alguma coisa para frente é exatamente o que a gente está querendo fazer com essa série. Vamos só lembrar o que é o Winning, né? É um bate-papo com grandes campeões brasileiros sobre vencer. Né? E quando a gente fala de grandes campeões brasileiros, assim, se eu for conversar sobre você, sobre todos os seus tudo que você já conseguiu fazer, nós vamos ficar 3 anos aqui conversando. Então, a ideia é exatamente focar nesse aspecto que é vencer campeonatos, para a gente poder extrair alguma coisa dentro do horário que as pessoas que não conseguem ficar 3 anos assistindo um vídeo conseguem bater um papo. Então, qual é a história? A gente vai discutir aqui as vitórias, né, nos campeonatos brasileiros, para a gente entender o entorno, né, como é que estava o Meteoro, quem eram os competidores, como é que eram os planadores, como é que se desenvolveu, né, o cenário do qual você se sagrou campeão naquele específico campeonato. E aí, com isso, passando aí pelos campeonatos que você venceu, a ideia é a gente já começar a entender como é que a sua cabeça, quando você está no modo competição e que acabou levando você a se sagrar campeão várias vezes, como é que a sua cabeça funciona. E depois desse bate-papo, aí tem 3 perguntas que eu faço para todo mundo que eu estou entrevistando. Né? As perguntas são as mesmas, que é para ver como é que cada piloto endereça essas questões. Né? Que é como ganhar campeonatos, qual o seu maior erro, e aí pode ser qualquer coisa, desde a parte de competição ou de pilotagem, seja lá o que for, e uma mensagem para quem está começando agora e quer se tornar o campeão. Legal? Legal. Vamos em frente, então, Navarro. Vamos em frente. Então, deixa eu só fazer uma breve apresentação para se existe alguém que ainda não conhece, o que eu acho raro, mas esse é o nosso Eck. 10 vezes campeão brasileiro, é o piloto que mais vezes foi campeão brasileiro, então isso é impressionante. Vários mundiais representando o Brasil. E só abrindo um parênteses aqui, Eck, em algum momento, depois que a gente acabar essa série, aí nós vamos fazer outra, eu ainda vou usar muito o seu tempo, nós vamos fazendo outra para explorar um pouco a participação desses pilotos em campeonatos mundiais. Tá? Então, o foco agora realmente vai ser um pouco mais do brasileiro. Né? Criador do P1, etc, etc, etc. Eu escolhi essa foto aqui... Sim. Navarro, uma pequena correção. O Cláudio Junqueira, ele também foi 10 vezes campeão brasileiro, né? Sim. Então, um título honrosamente dividido pelos dois. Obrigado pela correção, até porque é o meu mestre, Cláudio, então vai ficar bravo comigo se eu esquecesse. Eu escolhi essa foto aqui porque possivelmente você estava ensinando alguma coisa de onda lá em Ipuã, mas a primeira imagem que eu tenho de você é exatamente essa. Não foi essa foto, obviamente, mas a gente se encontrou apenas uma vez em campeonatos, né? Acho que o Peter Wolff ele queria promover o Aeroclube de Varginha como um centro de voa vela, né? E ele organizou um campeonato regional que foi uma furada total, né? Foi só chuva, mas eu cheguei lá de quero-quero, foi o meu primeiro campeonato. E você estava lá de pique. E aí aquela história, chuva para todo quanto é lado. A primeira imagem que eu tenho sua, não conhecia ninguém, não conhecia os planadores, não conhecia nada. Aí o pessoal falou, tá chovendo, vamos chamar o Eck para fazer uma palestra. E aí você fez uma palestra que eu fiquei impressionado, porque eu falei, caramba, é a coisa mais simples e 100% utilizável que eu já vi. Eu confesso que eu já dei uma penca de palestra depois, possivelmente 99% foi copiando aquela primeira palestra sua lá atrás, que foi muito efetiva. Então, a primeira imagem que eu tenho de você é você no quadrinho falando aqui, partição da altura, patati, patatá. Então, essa é a primeira imagem. Nem me lembro disso. Então. Esse é o problema. Você sabe que eu já tive várias dessas conversas com Junqueira, com Kunat, com Batata, e o pessoal fala, eu nem lembro disso. Eu falei, olha, quando você é exemplo para alguém, cuidado com o que você faz, porque tem muita gente prestando atenção. Então, que para começar, tem uma maneira assim que é o seguinte, nós vamos conversar sobre cada campeonato brasileiro, né, que você ganhou. Agora, quando a gente toca no tema do primeiro campeonato que você ganhou, é impossível você não dar um passo para trás, porque o primeiro campeonato brasileiro que cada um de nós vencemos é a resultante de muito suor que teve lá de trás. Né? Então, para a gente falar do primeiro campeonato brasileiro que você ganhou,
em 68, pô, eu não era nem nascido, você já estava ganhando campeonato. Eu acho que é impossível você falar desse campeonato sem você falar para a gente um pouquinho, né? Como é que foi o seu começo no Boa Vela? Como é que você chegou lá? O tanto que você batalhou? Quantos anos você tinha? Qual que era o entorno? Como é que era o mundo do Boa Vela em 1968? Seus competidores? Eu sei que você foi a primeira vez que o Olímpia ganhou um campeonato, por exemplo. Então, eu peço que você comece a contar um pouco para a gente essa história, né? Tudo que você percorreu até você chegar nessa sua primeira vitória nacional. Então, Navarro, você falou e muito suor para chegar lá. Não. Foi com muito prazer de voar, tá? Muitos voos, eu sempre voei pelo prazer de voar, e as coisas fluíam naturalmente, tá? Ao contrário de você, Navarro, eu nunca estudei voar vela. Você não só estudou, como escreveu um livro a respeito, né? Eu sou mais observador. Eu pergunto aos outros quando eu quero saber uma coisa, eu não vou pesquisar. É um problema que eu tenho, né? Mas, seja lá como for, eu observo e acumulo conhecimentos através da observação, né? E eu acho que esse é um fator que me ajudou muito no voo à vela. E na profissão também, por que não? Né? Então, o meu voo à vela, ele começou muito cedo, mas muito cedo, muito antes que você pode imaginar. Você está vendo essa tela que eu estou dividindo, né? Eu estou vendo essa tela, foi meu primeiro planeio, não é verdade? Eu espero que seu conceito de engenharia tenha melhorado um pouco na Embraer. Então, foi precário, eu concordo, foi precário, foi um salto meio lilienthal, né? E depois veio o PAM, né? O famoso Neivão PAM, que aí sim. O meu guarda-sol ele tinha um planeio de 1 para meio, alguma coisa assim, talvez menos ainda, né? Já o Neivão era uma felicidade, 1 para 17, né? Então, mas isso não foi o começo, não. Isso aí foi já uma coisa muito consciente, tá? Meu pai foi voluminista também, né? E em casa, o papo era avô à vela. E tinha um grupo de alemães durante a guerra que se reuniam lá em casa para conversar, avô à vela e tal. E era até uma situação um pouco incômoda, porque o vizinho nosso, lá em São Paulo, era um coronel do Exército, e era guerra. E meu pai se reunia com os amigos lá para conversar de boa vela e tal, mas a gente ficava, tinha que ir para a cama, porque era tarde da noite, né? A gente ficava lá escutando os papos do boa vela. Isso aí tem uma influência muito grande. Tem uma influência muito grande. Você absorver ideias, conhecimentos, nem que sejam conhecimentos antigos, né? Mas vai absorvendo, vai colocando nos arquivos lá e vai indo, né? De modo que, como eu falei antes, o meu voo à vela não começou com a primeira aula de voo à vela, começou muito, né? Eu acho que isso foi uma coisa fundamental na minha trajetória no voo à vela. Desculpa. Outra o Pelé nos ensinou, né, que para você ser bom num assunto, você tem que ter 10 mil horas de dedicação, né? Eu não tenho 10 mil horas de voo nunca, mas dedicação eu tenho muito mais do que 10 mil horas. Muito mais. Tá? Eu fazia aeromodelos quando era criança, eu me brevetei cedo, me brevetei com menos de 17 anos, na época podia, com quase 17 anos eu brevetei. Né? Daí eu fiz o ITA, aeronáutica, fui para a Embraer,
aeronáutica, né? Enfim, a vida foi toda dedicada à aeronáutica. E isso teve a sua influência no voo à vela, é claro. E eu acho que é esse o recado que eu tenho a dar, que cada um é de um jeito, cada um é um jeito. Você estudou, fez muito bem estudar, o Reichmann, outro que estudou, escreveu livros, né? E ambos foram campeões, né? É outra forma de chegar lá, né? Eu cheguei mais pela observação, pelo treinamento, digamos, também, né? E não tanto pelo estudo. Agora, o estudo é fundamental também. Eu não sei dar o recado, porque eu não pratiquei isso que quem sabe dar esse recado é você, né? Mas, sem dúvida, a observação que gera conhecimento, que gera intuição, é muito importante. Eu sempre fui muito intuitivo. Tá? É um pouco isso aí, Navarro. E funcionou, né? E funcionou. O que você está me dizendo, então, é que foi de uma maneira quase como uma corrente natural que te levou até o ano de 68 e você ganha o seu primeiro campeonato em 68. Quantos anos você tinha? Em 68, eu tinha 27 anos. Pô, ganhou cedo. Né? Ganhou cedo. E foi a primeira vez que uma Olímpia ganha no Brasil. Por que isso? Porque os Olímpias não ganhavam ou porque o Olímpia estava sendo introduzido nesse ano? Só para a gente entender quem eram os competidores. Você devia estar competindo com um piloto que foi segundo lugar no Mundial, que é o George Minch. Então, o próprio Cláudio Junqueira já havia sido campeão brasileiro umas 2 vezes antes. Então, como é que era o mundo em 1968, na hora que você estava num grid de um campeonato brasileiro que você venceu? Era um mundo bem mais simples do que o de hoje, na verdade. A gente tinha lá, para comprovar os voos, tinha juízes, né? Os juízes eram uma coisa terrível, coitados, eles sofriam demais. E para decolar, a gente tinha que escolher o horário de decolagem. Então a gente olhava o céu, ainda não está na hora, não. Até que o primeiro, era fichinhas que a gente colocava no quadro, lá primeiro colocava a ficha, vou decolar em tal horário. Ai, meu Deus, aí começava a corrida. E todo mundo queria decolar também, porque o primeiro decolava e, né, o resto ia a manada toda. Né? Agora, era competitivo, sim, naquela época. Como você lembrou, o Cláudio, o Plínio, o Jorge e tantos outros. Né? Era competitivo. Eu, naquela época, eu tinha um delta que me fez ganhar o campeonato, que hoje é proibido, que é o voo em nuvens. Né? Eu ganhei esse campeonato porque eu sabia voar dentro de nuvens. Tá? Eu me lembro de uma prova que eu furei talvez umas 3 linhas de CB, ou pelo menos CB em desenvolvimento, para voltar para Ribeirão Preto. Tá? Todo mundo ficou no chão antes dos CBs. Chovia, né? Sei lá se chovia, não, acho que nem chovia, não. Mas eu consegui voltar furando as nuvens. Né? Então, isso foi um delta que eu tive que me valeu esse campeonato. Né? O Olímpia era um planador, na época, não era de ponta porque tinha o BN1, mas o BN1 não fazia voo cego, não fazia voo em nuvens. Né? Por quê? Olímpia, o BN1 era um planador mais fraco, não tinha freio de mergulho. Né? Então, era mais perigoso. Mas eu escolhi o Olímpia, né? O PBM, que era o meu predileto, e fui lá. E deu no que deu. Né? E deu no que deu. E aí, então, você ganha seu primeiro campeonato em 68.
Aí a 69 não teve, né? E aí você ganha o seu segundo na sequência, de Olímpia de novo, e 71 você ganha o terceiro, ou seja, você ganhou 3 campeonatos na sequência. Sendo que o terceiro campeonato, que foi 71, foi o primeiro que você ganhou de Urupema. Foi, Urupema, que era um treinador que eu vestia ele, eu vestia o Urupema, né? O Olímpia é um treinador tradicional, você vai sentado lá dentro, ele é parrudo, forte, bom de comandos, tal, né? Mas é um treinador já na época antiga. O Urupema não, né? O Urupema foi um desenvolvimento do qual eu participei na fabricação em série, não no desenvolvimento inicial, né? Mas ele foi feito sob medida para mim, praticamente. Você sabe que existe, assim, falando de lendas urbanas do Voavela, essa é uma delas. E você está confirmando, não é lenda urbana. É verdade, então. Eu lá dentro certíssimo, extremamente confortável, né? Existe uma enorme reclamação quanto à pedaleira do Urupema, tá? Essa sim, eu modifiquei a do primeiro Urupema ZTU, eu não achava boa, não. Eu modifiquei. E fiquei horas sentado dentro do planador para saber qual seria a melhor solução para a pedaleira. E fiz a pedaleira nova, e entrou nos planadores de série. Só tem um detalhe, eu tenho pé chato, e a pedaleira que eu fiz servia para mim, e não para os outros. Dava cãibra do pessoal. Você dá uma vantagem competitiva ainda. Isso não foi de propósito, não. Mas, bom, pedaleira à parte, o Urupema foi um treinador realmente leve de comandos, veloz, super, uma visibilidade excepcional, né? E eu ganhei, se não me engano, 3 campeonatos com o Urupema, né? Você ganhou 1, 2... temos aqui, quer ver? Você ganhou 4 com o Urupema. Pô, você vestiu mesmo o planador. Né? E, sim, depois veio o pique, né? Aí não teve jeito. Mas antes de chegar no pique, em 71, você foi o primeiro a ganhar de Urupema. Então, só para a gente entender o entorno. Esse foi o primeiro campeonato que os Urupemas apareceram, que era uma fabricação em série, mas foram poucos, né? Talvez 15 Urupemas que foram feitos. Quantos Urupemas tinham nesse certame? Quantos tinham nesse certame? Foi a primeira vez que o Urupema apareceu, eu imagino. Mas tinha mais de um. Você está com a relação dos campeonatos aí da FPV para saber o prefixo desse Urupema? Aí é difícil, isso eu não tenho. Mas o ponto é o seguinte, você não estava voando no único Urupema, tinha outros, eu imagino? Eu não sei se no primeiro, em 79, você falou? O primeiro que você ganhou de Urupema foi 71. 71. Deve ter sido o único a participar, creio eu. Creio eu. Eu não tenho certeza disso, não. Mas legal, ou seja, no primeiro campeonato, então, o Urupema ganha. Claro que tem aquela pecinha ali atrás do manche, mas provou-se que o conceito, que o projeto era um projeto vencedor, né? Sem dúvida, sem dúvida. O projeto foi fantástico, né? E naquela época já tinha handicap, claro, né? O handicap tentava... O handicap, você sabe qual é a minha opinião a respeito do handicap, né? Handicap é injusto, sempre. Qualquer que seja, o handicap é injusto. Então, tinha handicap na época, todo mundo dizia que era injusto, mas, sim, era um treinador muito competitivo. E aí, então, assim, é o que eu comentei com você, de que a gente vai focar aqui em campeonatos brasileiros, mas não tem como comentar uma passagem sua, que você ganha o campeonato de 71,
E aí você vai para o Mundial de Vršac, né? Que é a antiga Iugoslávia, que hoje é Sérvia. E nesse campeonato você teve uma colisão, né? Foi nesse que você perdeu o nariz Urupema? Foi na Polônia, né? Desculpa, então não foi na Polônia. Foi na Polônia, que eu tive uma colisão, sim. Foi. Você pode comentar disso com a gente? Foi uma térmica, no meio do circuito, na segunda perna. Tá? Eu estava rodando e existem duas interpretações dessa colisão. Uma a minha e a outra do outro piloto, que era um suíço, que tem uma outra interpretação. Eu vi o suíço, o planador do suíço, uma cauda em V, subir na minha frente e pegar no nariz do meu Urupema. O suíço diz que eu mergulhei em cima dele e atingi ele por trás. A verdade não se sabe. Não existem registradores de voo para pesquisar isso. Tá? Não se sabe. Mas eu fico com a minha, tá certo? Fico com a minha. Você estava em nuvem ou não? Não. Campeonato Mundial era proibido eu estar em nuvem. Tá? Não, lá não. Foi uma técnica com, sei lá, 10 planadores, alguma coisa assim. Era um bocado de planador, sim. Tá? E aí, conta pra gente o que aconteceu. Ele passou na sua frente, assim. E aí, uma cauda em V, certo? Um dos lemes dele, eu não me lembro se é o esquerdo ou o direito, danificou. Meio que arrancou um leme. Ele prosseguiu o voo, conseguiu a prova, se não me engano, conseguiu completar, com um leme só, meio que capenga, né? Mas controlável, e conseguiu completar. No Urupema, arrancou o narizinho do Urupema. E a única parte que fixa naquele narizinho é a fixação dos cabos do leme. Aí ficou tudo mole, então. De tal forma que os pedais caíram para frente, porque os cabos não estavam mais tensionados, né? E os pedais caíram para frente e eu perdi o comando do leme. Tá? Bom, diante dessa situação, eu botei a boca no trombone, chamei a equipe, olha, estou sem leme, colidi, tal, e vou pousar. Tinha um baita de terreno arado embaixo, e eu fiz algum ensaio em voo de manobrabilidade, para saber como é que fica o planador sem leme, né? Normal. O Urupema praticamente não precisa de leme, foi a conclusão que eu cheguei, e pousei normalmente na terra arada. Né? Você não chegou você estava em prova já? Estava em prova, segunda perna. Eu achei que isso tinha acontecido em cima da pista. Foi na segunda perna. Não. Foi na segunda perna da prova, um triângulo. Bem, se o outro era um caldo em V, porque, se foi na Polônia, foi em Lesno. Lesno foi 68. Devia ter sido algum stand da Áustria, algum daquelas coisas lá. Ou seja, o cara ficou com um leme só e você ficou com nenhum. Mas aí não deu. Exato, Quer dizer, eu fiquei com leme, porém sem comando. Ele ficou com meio leme, mas com comando. E aí, bem, então, prosseguindo aqui, e aí você ganha 4 campeonatos na sequência de Urupema. O que não quer dizer que tenha sido fácil, né? Porque entre um desses 4 campeonatos, o Junqueira ganhou um de SP5, né? E é interessante, eu imagino que o SP5 ele é inferior ao Urupema, mas é o que você falou, o handicap nivela várias coisas, mas talvez o dia forte seja melhor para um, o dia fraco seja melhor para outro, mas o fato é que depois você ganha 3 campeonatos na sequência de Urupema também, então você de fato veste bem o planador, né? Acho que foi um casamento bom, né? E aí acontece o quê? Que aí no meio aqui, em 78, 79, o Batata ganha pela primeira vez de Urupema, em 78, depois o Junqueira ganha em 79 de SP5, e aí você inaugura a era do Pique 20.
né? Certo. Não é da minha época, ele era Alfa Zero, era isso? Alfa Zero? Alfa Zero, isso. E como é que apareceu o PIC 20 na sua vida? Você estava ali Ah, escolhendo alguma coisa para comprar, aí de onde apareceu essa essa é uma ideia? longa história. Essa é uma longa história. Isso aí remonta à época em que você não podia comprar um planador importado. Era proibido importar, né? Não podia comprar. E nós fizemos uma ginástica. Meu Deus do céu, para trazer esse pique foi uma coisa terrível. No fim das contas, esse pique foi doado por meu pai ao CVV-CTA. Olha só a ginástica que foi feita, né? Bom, ele foi comprado pelo meu pai, então, lá na Finlândia. Meu pai despachou esse planador para o CVV-CTA e nós nos comprometemos, ou melhor, o CVV-CTA se comprometeu a vender esse planador para a gente, depois de 10 anos, pelo mesmo preço que ele comprou esse planador, em cruzeiros ou cruzados novos, não sei o que era na época. E assim foi feito. Todo esse tempo, eu acho que nós perdemos a ligação. Eu estou te ouvindo bem agora. Tá? Então, e realmente, depois de 10 anos, nós compramos esse planador do CVV-CTA por algo que hoje você pode colocar aí como sendo R$ 7,50, alguma coisa. Porque a inflação na época era galopante e o número era o mesmo, mas o número e a moeda era a mesma, mas o valor, obviamente, foi irrisório, né? Então, essa foi a estranha história de importação do PIC, né? Hoje não, hoje você compra o planador, paga os impostos, importa o planador, paga os impostos e está feito, né? Foi assim. E por que, Né? e por que você escolheu o PIC 20? Assim, nós estamos falando, né, vamos dar uma olhada aqui, nós estamos falando da época de 1980. Tá, você não tinha ainda alguns planadores que existem hoje, mas você tinha várias opções na época. Porque, o que fez você escolher o Urupema? O PIC 20? Desculpa, o PIC 20, desculpa. O que fez ele escolher o PIC 20 foi, eu acho que foi preço, eu não me lembro bem qual foi, mas a gente estava entre o SW20 e o PIC 20. Tá? Nós estávamos entre esses dois planadores. Eu não me lembro exatamente qual foi o fator decisivo. Talvez tenha sido o prazo de entrega. Acho que foi prazo de entrega, sim. Tá? O PIC era um planador que que não tinha muito sucesso. Tá? Ele era produzido e vendido meio um por um, assim, tal, né? Então, era meio que pronta a entrega. E aí foi a decisão. Vamos fazer o PIC. E não me arrependo. Não me arrependo. O PIC é um planador excelente, né? Ele é veloz, ele tem aquele único problema que em chuva ele realmente não presta. Em chuva não dá, né? Mas para quem já voou neivão, não tem problema, né? E você sabe, que você mencionou aí você mencionou das horas de transpiração que você tem, né? Nesse primeiro campeonato que eu encontrei com você lá, um dia a gente estava no grid, lá em 97, em Varginha, nada para fazer, porque estava aquele tempo de porcaria. E aí eu tinha sempre ouvido essa história de que você tinha mexido no pique. Aí eu fui lá falar com você. Falou, que tem uma história aí que você mexeu no pique e tal. E foi muito legal, porque a gente não se conhecia, né? E você deve ter pensado, quem que é esse maluco aqui perguntando do meu planador? Mas você me deu uma aula, você chegou lá, até porque a gente tinha tempo, né? Não tinha nada para fazer. E você foi me falando assim, tudo que você fez. Aí você falou, tá vendo? Aqui o Plex não estava legal, aqui não sei o que, eu baixei o Plex porque veio de fábrica ruim, aqui eu fiz o smooth na asa. Você foi mostrando várias coisas, e eram todas coisas
que são relacionadas a carinho, né? A pilotos que sabem mexer, né? Que têm a mão boa para mexer e que, se você quer dar carinho para o seu planador, invariavelmente ele retorna. Tem uma frase do Klaus Hulliglaus que é assim: se você fizer o seu planador voar 1% melhor, você vai voar 5% melhor, só no psicológico, né? E tinha isso, né? Você mostrou várias coisas que você fez. Se você puder só lembrar da gente aqui das melhorias que você fez no Pique, acho que é bom para todo mundo ver o tanto que é importante dar carinho e atenção para o seu planador. Sem dúvida, Navarro. Você lembrou um fator muito importante. Eu tinha esquecido de mencionar esse fator. Eu sempre guardei, por assim dizer, os meus planadores. Tá? Era uma cabine bem vedada para não fazer barulho. Eram os freios aerodinâmicos com melhor acabamento para não ter vazamento lá. A montagem da asa na fuselagem com fita para, obviamente, não ter vazamento naquela região. Um polimento, uma limpeza. Tudo isso ajuda um pouquinho só no planador. Talvez não dê para medir. Com certeza não dá para medir. Mas ajuda demais no psicológico. De repente, você sente que o planador voa melhor. E você vai com mais coragem. Né? Se você estiver voando um pau velho, que você não confia nele, e você acha que ele vai abrir um freio, você já não se arrisca. Né? É um fator muito importante, esse capricho dos planadores, né? Sem dúvida. Obrigado por ter lembrado isso aí. Então, o que acontece? Você ganha, então, você consegue vencer pela primeira vez de Pique 20, né? No ano de 83. E aí, o que acontece? Aí são quase 10 anos, onde o Junqueira ganha 3 vezes, né? De Libelli e SP5. Você estava comentando que teve uma ausência minha aí, né? Quem olha números frios fala assim, pô, o EC tirou férias, ou então acabou, né? O que aconteceu? Quase uma década sem vencer. O que aconteceu nesse tempo? E como é que foi vencer de novo em 92 em Campo Mourão? Foi a primeira vez que teve um Campo Mourão que validou, né? De Pique 20. Não, mas isso foi por motivos profissionais, né? Em 84, eu fui transferido para o Egito pela Embraer. Fiquei 2 anos no Egito. E lá o voo à vela não dá muito bem, não, sabe? Você não pode, como estrangeiro, voar e pousar fora, por exemplo. Isso lá não é tolerado. Uma série de restrições e tal. Tinha um voo à vela fraco lá que eu vi pela primeira vez um SK-21. Era planador de um príncipe saudita que estava lá, alguma coisa assim, SK-21. Mas não deixei de voar naquela época, não. Eu tive chance de, durante algumas férias de verão, era julho, agosto, lá, né? Voar nos Alpes, no sul da Alemanha, em Unterwesen. Que legal. E foi uma coisa maravilhosa. Né? Então, eu voei lá, sim, mas é verdade que muito pouco. Né? E depois, voltando em 86, a Embraer entrou em crise. Em 90 eu saí da Embraer, tal. E em 92 já estava mais ou menos estabelecido como autônomo, já tinha uma graninha de novo. Eu voltei a participar, Campo Mourão, né? Mas foi uma época instável, porque como autônomo, que a gente não está acostumado a ser, a gente está muito acostumado a receber o salário no fim do mês, né? Aí me ausentei, 93, 94, e em 95 voltei de novo para a Bebedouro. Né? Foi assim. Em 95 você, digamos assim, foi o último campeonato que você venceu, o campeonato mais recente. Você lembra já, assim, eu ouço algumas histórias de 95, né? Acho que talvez você estava competindo direto com o Eagle, me corrija se eu estiver errado.
E tem uma história que você estava numa última térmica, no último dia. Se você puder relembrar um pouco de como é que foi a vida em 95, você lembra disso? Não estou lembrado dessas histórias, não. Não estou lembrado dessas histórias, não. Eu lembro de uma última térmica com Egon, mas não foi em 95 em Bebedouro, foi na fazenda dele. Ah, tá. Não sei se é essa história que você está lembrando agora, que a gente estava começando a voar com computadores de planeio final. A gente tinha o GPS numa mão e o computador de planeio final no painel, né? E eu comecei a desenvolver a técnica de entrar no planeio final bem antes de ter atingido a rampa do planeio final, né? E, é claro, você não faz milagres, você não cria altura. Você tem que escolher o caminho tal que você pega mais ascendentes do que descendentes, e com isso você vai se aproximando, voando o McReady do valor que você deseja, né? Mas vai se aproximando lentamente da rampa do planeio final. Isso aconteceu, foi demonstrado claramente, digamos, lá na fazenda do Egon, numa prova que ele estava voltando, ele estava com aqueles superplanadores do Egon, não sei qual que era, 20, quase 30 metros de envergadura. Os Ele estava W22. rodando térmica e eu passei por baixo dele, do planeio final, com pique, né? Egon, vamos embora, né? E daí ele foi também e tal, mas foi um planeio marcante para mim, que eu passei por baixo do superplanador do Egon e estava no planeio final, estava indo embora, né? Claro, peguei mais umas térmicas no caminho, fui alinhando as térmicas, de vez de escolher a linha reta, não, você vai alinhando, né? Vai escolhendo o melhor caminho. Não, eu conhecia aquela história, eu sabia do milagre e não sabia do santo, né? Eu tinha ouvido dessa história, eu achava que tinha acontecido em Bebedouro em 95, mas então foi na Panambi, legal. Bom, talvez também, eu nem sei, Também né? tantos, né? E, bem, tendo passado aqui pelos campeonatos, é uma coisa assim que aí nós vamos para a série de perguntas que eu faço para todo mundo, mas logo de cara o que eu imagino, ouvindo você contar, e de novo, a gente é de épocas diferentes, de clubes diferentes, a verdade, você é um ídolo para todos nós, mas eu conheço muito pouco você, e ouvindo você falar, é assim, você ganhou campeonatos como uma resultante de algo que você estava fazendo, né? É interessante essa história. Mas a pergunta que fica é essa, né? A primeira pergunta, para quem está começando e tudo mais, como ganhar campeonatos? Como ganhar campeonato? Você ganhou 10, você tem que saber, mais do que muita gente você sabe, vamos lá. Olha, se eu soubesse responder, eu ganharia outros ainda, outros 10. Não existe uma receita. Não existe uma receita, né? São fatores convergentes, né? Você tem que estar à vontade, você tem que estar bem com o teu planador, com tua família, você tem que, sei lá, uma infinidade de fatores, né, que convergem para isso, né? Eu não enxergo uma solução, uma resposta para essa pergunta, não, Navarro, sabe? Tá. E que, assim, Sim, de novo, é o que eu estava falando, quando eu ouço você, talvez a resposta é como ganhar campeonatos, você meio que deixa a vida me levar, você estava fazendo as coisas certas e os campeonatos aconteciam, é interessante isso, né? E falando ainda dentro desse tema vencer, né, o winning, qual foi o seu maior erro? Alguma coisa que você fez numa prova, algum erro de competição que você fala assim, que pode servir de lição, do tipo, olha, não façam isso. Aprender com os outros é sempre menos doloroso, né? é. Então, eu vi essa tua pergunta no e-mail que você me mandou e eu refleti a respeito. Eu também não achei uma resposta, não. Erros a gente comete, né? Eu, uma vez, de Olímpia,
voando num campeonato em Bauru, estava girando a última térmica, junto com o Plínio Junqueira, né? E o Plínio louco para me alcançar e não me alcançava. E eu tinha marcado a direção de saída por uma nuvem, porque naquela época não tinha GPS, não tinha nada disso, né? Você, para saber a direção que tinha que sair, ou era a bússola, ou a estrada lá embaixo, ou não sei o quê, eu tinha marcado uma nuvem, tá? E quando eu cheguei na base, eu olhei uma nuvem e saí. Só que eu saí 150 graus fora da rota. Nossa. Aí o Plínio pensou assim, agora ele não me pega mais. Foi um erro. Sim, mas, puxa vida, grave assim, meu Deus do céu, né? Eu ainda ganhei o campeonato, mesmo com esse erro. Nossa. Então, eu não tenho uma resposta clara para isso aí, um erro, assim, não. Você comete uma série de pequenos erros, vai cometendo erros. É claro, você tem que ter muita atenção para não errar, porque pequenos erros somados fazem uma grande bobagem, né? Mas se você conseguir não somar os pequenos erros, pô, você deixa para lá. É. E para quem está começando, eu sei que essa terceira pergunta ela parece muito com a primeira, que você fala que não tem fórmula, mas é mais uma mensagem assim, para quem está começando e quer realmente, e que gostou de competição e fala, pô, que coisa legal, é aqui que eu consigo aprender, eu consigo conviver com as pessoas que são melhores, dá para trocar informação. Para quem está começando e quer se tornar um campeão, qual que seria uma mensagem que você possa dividir com a gente? Sinta-se à vontade. Sinta-se à vontade. Vá para o campeonato como quem quer voar. Tá? Sinta-se à vontade, vai tomar cerveja, vai fazer voos agradáveis, tá? E não de uma forma indisciplinada, com muita disciplina, mas sempre à vontade. Tá? Eu acho que esse é um ponto fundamental. Se você for para ganhar, é provável que o outro ganhe. Vou saber. E aproveitando a sua participação, você ganha o último campeonato em 95. Qual foi o ano? E, de novo, eu encontrei com você voando em 97, então você estava voando, mas logo na sequência você parou, né? Por que você parou de voar campeonatos? Foi porque você encontrou talvez uma realização maior, que era o projeto do P1? Você não se interessava mais por campeonatos? Por que você parou e aonde que começa a história do P1, que é uma história muito bonita também? A história do P1 começa em 96, em Bebedouro, quando foi realizada lá em Bebedouro uma assembleia da Federação Brasileira de Voo à Vela na época, hoje Federação Brasileira de Voo em Planadores, né? Uma assembleia na qual se decidiu que o voo à vela reequiparia os clubes todos do Brasil com biclasses trazidos da Polônia, porque a Polônia, naquela época, devia um monte de dinheiro para o Brasil. Você que está na área das finanças deve saber, as famosas polonetas. As polonetas. E as polonetas seriam transformadas em planadores poloneses biplastes para reequipar os clubes. Quando eu vi isso aí, eu pensei com meus botões, está na hora de fazer um biplace. Isso não vai acontecer. Tá? E foi quando eu comecei a fazer o P1. Na verdade, já tinha um esquema, um desenho 3 vistas do P1 e tal, mas aquilo realmente foi um momento decisivo para fazer o P1. Tá? E aí eu descobri uma coisa, Navarro. Eu descobri que, além de voar, eu também gosto de fazer planadores. Que legal. Eu não deixo de voar por isso, mas realmente o projeto me absorveu de uma forma extraordinária. De 96 a 2002, quando foi o primeiro voo do P1, do primeiro protótipo XGT, eu trabalhei todas as horas vagas no P1. Eu trabalhava de dia e trabalhava à noite até 11, meia-noite no P1.
todos os fins de semana e todos os feriados. Nossa. Eu não tive um minuto de folga nesse período. Tá? E foi um prazer fazer isso aí. Não me cansou, não. Não me arrependo de não ter feito outras coisas. Né? Então, foi uma época muito gratificante. Eu trabalhei na Embraer. Tá? Foi até gozado. É mais uma historinha que tem para contar, né? Na Embraer, a gente tinha que fazer uns exames periódicos aí para ver, e tinha uma psicóloga para ver o nível de estresse dos executivos da Embraer, né? E a psicóloga me perguntou, né, você gosta de trabalhar na Embraer? Ah, gosto. Ah, que bom. E você tem algum hobby além de trabalhar, fazer avião na Embraer? Ah, tenho sim, eu gosto de voar planador. Tal. Ah, que bom, voar planador, que bacana. Tal, né? Mas além desse hobby, você tem mais algum outro hobby que você faça? Sim, eu construo planadores também, né? Aí, coitada, ela que pirou. Ela estressou. Mas foi realmente um prazer fazer esse planador, né? Tanto é que, tempos depois, eu voltei, já por conta própria, a essas alturas, fazer o número 2. Né? Que é Mas esse que foi está assim. na tela aí, o chique. É esse que está na tela, o número 2. Né? Foi. Eu continuo trabalhando no P1 agora, né? Desenvolvendo o que eu chamo de P1A. É um planador que tem as mesmas limitações, digamos, do SK21, mas uma performance inerentemente melhor, porque o P1 é melhor em planeio do que a SK21. Né? Então, estou continuando a trabalhar nele agora na pandemia, né? Não tem muito o que fazer. Estou desenvolvendo esse outro chamado P1A. E o que o A significa? Assim, eu voei o P11, o P12, a melhoria é algo gritante, né? Os comandos, tal, o P1, o Série 2, né? O chique, é, sinceramente, um dos melhores biplaces de instrução que eu já voei, uma coisa realmente fantástica o que você fez. Eu fico imaginando o que é o A, o que você está bolando aí? É surpresa ou Então, pode... rapaz, veja só, o P1, número 1, o XGT saiu pesado. Ele pesou 400 quilos vazio. O número 2, para o número 2, eu fiz um trabalho muito grande de cálculo estrutural e pesquisa e tal, né? E eu tirei 87 quilos da estrutura, do peso vazio. Ele pesou 313 no primeiro voo. Tá? E com ele eu fiz grandes voos. Tá? Eu fiz o que eu chamo de Aquaman, um reservatório de água que eu coloco no banco traseiro. Né? Ele pega 130 quilos de lastro, né? E com ele, então, eu fiz 500 quilômetros e, voa muito bem, né? Mas eu também fui voar onda com o número 2, lá em Chosmalau. E aí eu percebi que o número 2, que agora pesa 320 quilos, porque eu botei baterias, rádio, responder, tablagem e tal, ele é leve demais. Ele não tem penetração. Além do que, ele é limitado na velocidade máxima. A VNE dele, em 210, é pouca. Isso, na instrução de um clube, é um planador um pouco frágil, botando assim, né? Então, o P1A, ele vai ter a VNE de 270 km, vai ter fator de carga positivo e negativo igual ao do SK21, tá? E vai ser um planador tão parrudo quanto a SK21. Aí sim, é um planador adequado. O SK é o melhor planador de instrução primária que eu conheço. Tá? Eu não voei outros. É que você está me ouvindo? Estou te ouvindo. Ah, não, deu uma cortada aqui. Bem, deu uma cortada. Bem, você falou que você não voou outros, mas eu concordo contigo. O SK21 realmente
se você vai fazer alguma coisa igual a SK21 no envelope, mas com um planeio melhor e realmente o handling do P1 é uma coisa magnífica. Eu acho que é uma maravilha. Agora, você tem planos de voltar, por exemplo, o próximo nacional agora é em Lem, que é um lugar forte. Você tem planos de aparecer lá com o P1? Eu tenho planos de aparecer lá com o P1. Sim. Se eu for competir, eu não sei. E hoje em dia, como é que chama, Navarro? Desculpa, deu uma cortada. Não, estou te ouvindo agora. Hoje em dia, você falou que não sabe. Para competir, você tem que ter aquele instrumento anticolisão. O Flarm. O Flarm, né? Você tem que ter o Flarm. E assim, eu acho que não dá para competir, não. Tá? Porque não é por causa do P1, é por causa dos outros planadores. Extremamente velozes, tá? E realmente o perigo de uma colisão feia é uma realidade a essas alturas. Né? Mas eu tenho muita vontade de aparecer lá, voar com o P1 lá e mostrar, e, enfim, né? Além do que, Lem é um lugar espetacular para se voar. Não tem a menor dúvida quanto a isso, né? E, bem, só falando em termos de performance, imaginando que em termos de handicap, o Janta é 100. O que você acha que é o handicap do P1A? O número 2, ele tem um handicap 97. Tá? O P1A, sendo mais pesado um pouco, ele vai aumentar 26 quilos. Eu já tenho todos os cálculos prontos. Ele vai ser um pouquinho mais veloz, que é uma das coisas que eu desejo. Isso vai afetar o handicap. Eu não sei para quanto que ele vai. Ele não deve ir a 100, não. Eu acho que vai para 99, talvez, alguma coisa assim. Tá? Eu não sou especialista em handicap, mas eu acho que ele fica muito parecido com o Janta. Não na velocidade, o Janta é bem mais veloz. Mas, em compensação, o planeio do P1, ele está batendo no 38, que é melhor que o Janta. Né? Lento. Bem, Eck, acho que é isso. Né? Eu queria agradecer muito. Ouvir você é sempre inspirador. Acho que tem muita gente que vai ouvir você falar e vai querer sair correndo para o aeroclube para cuidar do seu planador, para voar, etc, etc. E queria agradecer mesmo. Foi um prazer. Olha, o prazer foi todo meu, Navarro. Sempre é gostoso a gente bater um papo, né? Contar as histórias, repartir muito, muito bom, muito agradável. Legal. Bem, te cuida, um grande abraço. A gente se encontra nos ares aí, tá bom? Um abração. Em breve. Tchau, um abraço. Tchau, tchau.